Tudo bom, turma? Iniciaremos hoje com a nossa aula de agravo de instrumento, tá? É um recurso muito usado no processo civil e em alguns outros processos, como processo trabalhista, tá? É um recurso que ele ataca decisões interlocutórias, ou seja, decisões no curso do processo, né, decisões já descritas no CPC. Está previsto no CPC no artigo 1015 ao 1020. E nós vamos iniciar com alguns slides agora para a gente ver essa questão. Bom, está iniciando aí os slides, os nossos esquemas. Então, só um minuto. Bom, então tá aí, o primeiro slide é agravo de instrumento, né, que é o nosso conteúdo. É um recurso oponível contra decisões interlocutórias. Igual eu já disse, são as decisões no curso do processo, durante o processo, que não são sentença, ou seja, não são decisões terminativas ou extintivas de uma ação, mas são decisões no curso do processo. Decisões que, por exemplo, decide uma liminar, né, nega uma assistência judiciária, ou seja, são decisões intercorrentes no processo, salvo a sentença. Porque sentença, nós já dissemos que ela é atacada por apelação, né? Então, é cabível o agravo de instrumento das seguintes decisões interlocutórias. Primeiro, tutelas provisórias, né? Então, tutelas que decidem questão de urgência, emergência, quando tem um fundus boni iuris, periculo in mora, ou seja, são decisões que dão liminar durante o processo. Decisões interlocutórias também decidem o mérito do processo, né? Tutela antecipada, que decide antes a questão processual. Terceiro tipo de decisão que cabe a agravo de instrumento é a rejeição ou alegação de convenção de arbitragem, né? Então, tem a questão da arbitragem, da lei da arbitragem, que regulamenta toda a arbitragem. Então, você tem um contrato onde tem uma cláusula que elege a arbitragem, né? Elegendo a arbitragem a parte exclui o judiciário do processo, né? E aí, se o juiz rejeita, cabe agravo de instrumento, né? Então, a questão da arbitragem, ela é uma questão bem peculiar do processo civil. Pode ter arbitragem nas questões de direitos disponíveis, né? Direitos reais disponíveis, por exemplo, questão de negócios, de imóveis. Por exemplo, em Goiânia tem muita arbitragem em processo de imobiliária. Então, vai lá para a Corte de Conciliação e Arbitragem. E aí, se o juiz rejeita esse pedido de remessa do processo para arbitragem, o processo cabível é o agravo de instrumento. Outra questão que cabe ao agravo de instrumento é no incidente de consideração da personalidade jurídica, né? O incidente é uma das formas de intervenção de terceiro que nós vimos lá no Direito Civil 2, Direito Processual Civil 2, onde há uma desconstituição da personalidade jurídica e são incluídos no processo os sócios para pagarem dívidas da sociedade, quando a sociedade age de má fé, né, quando ela abusa do direito, quando ela faz negócio além das suas capacidades ou do seu ramo de atividade, ou seja, quando ele frauda o mercado. Então, quando essa sociedade age com fraude, né, contrai dívidas e depois não paga, é feita a desconsideração da personalidade jurídica e as dívidas da sociedade são obrigadas ao seu pagamento pelo sócio. Então, nesse caso aí, se o juiz aceita, se o juiz ou não aceita o incidente, a inclusão dos sócios no processo para pagamento da dívida, cabe agravo de instrumento. Outro caso que cabe agravo de instrumento é a rejeição da gratuidade do pedido da justiça gratuita, né? Ou
o acolhimento da sua revogação. Então, não cabe recurso quando o juiz concede a justiça gratuita, mas sim quando o juiz rejeita ou ele revoga uma justiça gratuita que já tinha sido concedida anteriormente. Nesse caso, a parte, né, prejudicada, que houve a rejeição do seu pedido de justiça gratuita, ele pode ingressar com pedido ou pode ingressar com recurso de agravo de instrumento. Né? No processo onde determina a exibição de ou posse de documento ou coisa, né? Então, é quando determina a exibição de um documento que está em poder de outra pessoa, né? Um documento ou uma coisa que encontra-se em poder de outra pessoa, é um instrumento processual produzido principalmente em questão de provas, né? Então, quando a pessoa possui, por exemplo, em seu poder um contrato, né? Isso é usado principalmente em processo contra banco. A parte precisa de um contrato que está no banco. O banco não quer fornecer a exibição de coisa ou documento. Entra com um processo de exibição, uma ação de exibição, e aí é feita a entrega do documento nos autos, né, ou a exibição da coisa, né, para que posteriormente seja usado como prova. Bom, a exclusão de litisconsorte, lá no caso de litisconsórcio, se o juiz exclui uma das partes, né, rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio, quando há um grande número de litisconsórcio em ação, onde há várias partes, né, e é um litisconsórcio optativo, e a parte insere muitas partes e é feita um pedido de rejeição até para viabilizar o processo. Na questão da admissão ou inadmissão da intervenção de terceiros, tá? No caso de assistência, né, amicus curiae, e outras questões de intervenção de terceiros, se for admitido ou se for negado essa inclusão. No caso de concessão, modificação ou revogação de efeitos suspensivos de embargos de execução, né, no caso de execução, quando a parte entra com os embargos, que é uma modalidade até de defesa, mas é uma ação, mas é uma modalidade até de defesa no processo de execução. Então, quando é concedido ou modificado ou revogado o efeito suspensivo dos embargos, também cabe agravo. Veja bem que é só do efeito suspensivo. Não é a decisão dos embargos, é o efeito suspensivo dos embargos. Né? Depois, redistribuição do ônus da prova, é quando o juiz faz a inversão do ônus da prova. Via de regra, o ônus da prova é de quem alega. Mas o juiz pode inverter o ônus da prova, conforme o artigo 373, quando a aptidão da prova, né, é mais fácil a produção da prova a outra parte, a parte que não alega. Né? Então, nesse caso, é feita a inversão do ônus da prova. Né, quando a prova não está com a parte que alega, mas sim com a outra parte. E aí o juiz inverte o ônus da prova, nesse caso, cabe agravo de instrumento. E aí vem também qualquer outro caso expressamente referido na lei, ou seja, questão de lei esparsa ou na criação de uma nova lei, onde expressamente seja previsto que cabe agravo de instrumento, salvo, né, esses casos que já estão aí previstos no CPC. Então, pessoal, é bem importante que vocês dão uma olhada bem depois nessa questão do agravo de instrumento, né, e dos casos em que cabe o agravo de instrumento, as modalidades de decisão interlocutória, porque não é qualquer decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento. Lembrando que o agravo de instrumento está lá no artigo 1015 ao 1020 do CPC, e esses são os casos em que cabe o agravo de instrumento. Bom, uma questão importante que vem lá no parágrafo único, que ele diz o seguinte, que caberá agravo de instrumento contra a decisão interlocutória preferida em fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença. Então, quando é um processo de execução, né, que está na fase de liquidação, está na fase de cálculo, lá no cumprimento de sentença, também cabe a agravo de instrumento, assim como também cabe na execução. No processo de execução de títulos extrajudiciais também cabe agravo de instrumento, e no processo de inventário também cabe agravo de instrumento. Certo? Bom,
o agravo de instrumento, ele é um recurso bem peculiar, porque ele é proposto diretamente no tribunal, né? Você não faz igual na apelação, onde ele é proposto primeiro no juízo a qual e depois o recurso sobe para o juiz adquém. O agravo de instrumento não funciona assim. O agravo de instrumento ele é proposto, o recurso ele entra como uma petição inicial, né? Então, o agravo de instrumento ele é proposto já direto no tribunal. Como é uma decisão interlocutória, o processo continua tramitando no juízo a qual, né? Aí, quando o juiz profere a decisão interlocutória, que é cabível agravo de instrumento, igual nos casos anteriores, o que você faz? Você monta um agravo de instrumento e já protocola ele direto no tribunal. Por isso que ele chama agravo de instrumento. Você tem que formar todo o processo. Não é só as razões do recurso igual na apelação, não. Porque no agravo de instrumento você tira cópia do processo das peças obrigatórias, que nós vamos falar posteriormente, e ingressa com o recurso de agravo de instrumento no tribunal, né, a quem deu a decisão. E aí o processo continua, né, por exemplo, no primeiro grau, o processo continua no primeiro grau e você agrava ele no segundo grau. E aí você tira cópia desse processo e agrava, né, e junta com o agravo de instrumento e ingressa lá no segundo grau. Então, o agravo de instrumento ele é dirigido diretamente ao tribunal competente. Quem que é o tribunal competente? O adquém de quem você está agravando. Então, por exemplo, se é um juiz de primeiro grau da Justiça Comum Estadual, você vai entrar com agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de Goiás. Se é o Tribunal de Justiça de Goiás que deu a decisão, você vai entrar com agravo de instrumento no STJ. Então, por meio já de uma petição, você vai tirar a cópia desse processo que está na instância inferior e ingressa com agravo de instrumento na instância superior. Né? Quais são os requisitos dessa petição de agravo de instrumento? Nome das partes, né? A exposição do fato e do direito, e é essencial você mostrar as razões por que você quer a reforma ou a invalidação da decisão recorrida. Claro, isso é elemento essencial de qualquer recurso, né? Colocar quais são as razões, né, para se pretender a mudança daquela decisão agravada, para se reformar ou invalidar a decisão agravada. E uma questão muito importante é colocar o nome e endereço completo de todos os advogados constantes no processo. Por quê? Porque o agravo de instrumento não tem a intimação da parte recorrida, pessoalmente, é feito na pessoa do seu advogado. A não ser, claro, que ele ainda não tenha constituído advogado nos autos, né? Mas, tendo constituído advogado nos autos, a parte recorrida, a intimação é feita em nome do próprio advogado. Bom, aí que eu disse da questão da formação do instrumento. Então, o agravo de instrumento tem cópias obrigatórias. Isso é importante, essas cópias obrigatórias são importantes aqui. Então, obrigatoriamente, você tem que pôr a cópia da petição inicial, né? Petição inicial do processo recorrido, da contestação, se houver, porque pode ser que ainda não abriu o prazo para contestação, né? E é importante da petição que ensejou a decisão agravada. Então, como é uma decisão interlocutória, é bem possível que aquela decisão tenha surgido uma petição que já foi protocolada. Então, por exemplo, a parte pede a revogação da assistência judiciária. Então, vai ter uma petição lá pedindo. É importante juntar essa petição, né? Outra questão, a certidão da respectiva intimação. Por que é importante essa certidão da intimação? Para comprovar prazo, para comprovar que o recurso foi protocolado no prazo correto, né? Que são 15 dias, a gente vai falar daqui um pouco. Ou qualquer outro documento que comprove a tempestividade, né? Por exemplo, publicação, né, no Diário da Justiça, ou qualquer outro documento que comprove o que começou a ocorrer o prazo para recurso, né? A procuração outorgada aos advogados, tanto do agravante como do agravado. Por que é importante juntar essas procurações? Porque, como eu disse, a notificação é feita na pessoa do advogado.
A intimação, né, para responder os agravos é feita na pessoa do advogado. Então é importante que tenha o nome do advogado até da parte recorrida, para que seja feita essa intimação. Se tiver faltando qualquer documento, por exemplo, não tem contestação, né? A parte ainda não constituiu o advogado, então o advogado tem a responsabilidade de juntar essa documentação. E ele pode juntar qualquer outro documento que ele entenda necessário para o deslinde da questão. Tem advogado, por exemplo, que junta a cópia de todo o processo. Às vezes é um processo pequeno, ele junta tudo, né, até para ficar mais simples para o julgador entender como é que se deu essa questão. Bom, tem que se juntar também um comprovante do pagamento das custas, né, e o porte de retorno, né, quando o tribunal, depois de julgado, determina o retorno da decisão. Então, tem que pagar as custas, isso vai depender de cada tribunal. Cada tribunal tem uma tabela de custas, né, relativo ao recurso, e aí paga essas custas, né? E outra questão importante é que, se o processo for eletrônico, dispensa-se a juntada das peças referidas. Então, veja bem, é dispensa, né? Então, a parte, quando o processo, o agravo de instrumento é eletrônico, ele pode juntar só a petição de agravo, ele não precisa juntar a documentação que eu disse anteriormente, tá? Até porque o processo, como ele é eletrônico, o julgador, ele entra lá no processo eletrônico e consulta todas as peças que ele achar necessário. Eu, particularmente, na prática, oriento colocar, mesmo no processo eletrônico, colocar todas as peças, para ficar mais fácil para o julgador, né, consultar as peças lá no processo eletrônico que já foi juntado lá. Mas é dispensado, em caso de processo eletrônico, essa documentação obrigatória. Bom, qual que é o prazo para ingressar com agravo de instrumento? O prazo são 15 dias, né, contados da intimação. Está lá no 1003 do CPC. E se por acaso a decisão foi feita em audiência? Se o juiz proferiu uma decisão em audiência, o prazo começa a contar da audiência, porque aí as partes já estão intimadas na audiência. Né? Então, se por acaso for uma decisão proferida antes de citar o réu, aí aplica-se 231 do CPC, ou seja, a contagem do prazo de 15 dias inicia-se com a juntada nos autos, né, do mandado de citação. Então, seja na forma que se deu essa citação, então se o juiz deu uma liminar, inaudita altera a parte, antes mesmo de citar o réu ao ser citado se depara com aquela liminar, ele pode entrar com qual recurso? Agravo de instrumento. Então ele vai entrar com esse agravo de instrumento, né, antes, melhor dizendo, ele vai entrar com esse agravo de instrumento depois de 15 dias, até 15 dias, melhor dizendo, desculpa, até 15 dias, contado da juntada nos autos do mandado de citação. Ok? Bom, a petição ela é protocolada direto no tribunal, ela não é igual o recurso de apelação, por exemplo. Você entra no juízo, ou no juiz que deu a sentença, e o juiz junta as contras-razões e manda para o tribunal. Né? Não. O agravo de instrumento, você já entra ele direto no tribunal. Tá? Você já entra direto no tribunal ad quem. Você não passa pelo ACOR. Então, o juízo de admissibilidade é só no ad quem. Você monta junto com aqueles documentos obrigatórios, com aquela cópia obrigatória, e já entra direto no tribunal. E aí, se for colocado pelos correios, isso aqui é importante, aqui, se for juntado pelos correios, o que acontece? O prazo é a data da postagem. Tá? Então, você tem 15 dias para postar pelo correio. Só que hoje em dia, gente, a maioria dos tribunais, ou praticamente todos, né, já adotam um processo eletrônico. Então, essa questão de protocolar no cartório, protocolar no correio, fica em segundo plano nessa questão do processo eletrônico. Porque a contagem do prazo vai ser da data que você protocola no sistema lá eletrônico do referido tribunal. Bom, e para contras-razões? Então, a parte ingressa com as razões, com o agravo, né, no tribunal, e aí o advogado do agravado, o advogado da parte recorrida,
é intimado, né, para responder o recurso de agravo em 15 dias. E aí, ele pode responder, apresentar suas contras-razões, que é a resposta a esse agravo, e junto com as contras-razões, ele junta a documentação que ele entender necessária. Então, é intimado o advogado, seja por AR, né, intimação com AR, carta com AR, seja pelo Diário da Justiça, né? Agora, o problema é, se ele não tiver advogado, aí é intimada a parte pessoalmente, a parte recorrida, porque pode ser que ela ainda não constituiu advogado nos autos. Bom, parecer do Ministério Público, né? Então, se for os casos em que há a manifestação do Ministério Público, por exemplo, no caso em que há incapazes, há menores, né? E aí, então, o Ministério Público tem 15 dias para se manifestar. Veja bem que o prazo não corre em dobro, nem nada. São 15 dias para que o Ministério Público se manifeste, no caso em que o Ministério Público tem interesse em se manifestar. Bom, e aí, então, encerra essa nossa primeira aula, porque é, as plataformas, né, de gravação de aula, elas têm um prazo limitado, né, e eu vou postar uma segunda aula, né, continuando essa matéria de agravo de instrumento. Eu peço o seguinte, para os alunos me dêem um feedback para ver se essa plataforma que eu estou usando, se ela atende às nossas expectativas, se o pessoal tem dúvida ou não. Eu vou estar à disposição lá no Moodle, no chat do Moodle, para retirar qualquer dúvida. Ou então, se o aluno quiser, também ele pode mandar no meu e-mail ou até no meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 9, né? 98684949 e o meu e-mail é advisacneves@gmail.com. Estou à disposição dos senhores, né? E irei postar logo em breve uma segunda aula para nós terminarmos esse conteúdo. Ok? Obrigado por enquanto, né? E tenham um bom dia.